Gravando. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma aula aqui nossa. E hoje eu vou corrigir a prova enviada pela Dani, que foi a do TCE do estado de Goiás. Analista de controle externo. Ciências contábeis. É essa mesmo? Não. Oxente. Semana. Ah, não, tá certo. Controle externo, engenharia. Prova tipo 1. Beleza? Bom, eu tirei até aqui da minha dava. Como vocês já estão acostumados, eu não olhei a prova, então a gente vai fazer a prova juntos, de primeira, justamente para treinar a capacidade de todos. E se habituem a fazer isso. Treinem bastante prova, tá certo. Engenharia tipo 1. Primeira questão de constitucional. Maria, Joana e Antônio. Ah, cadê? Eu não tô compartilhando a tela. Que doido. Ninguém avisa, né? Pronto. Maria, Joana e Antônio, respectivamente. Brasileira nata, brasileira naturalizada, ó. Maria brasileira nata, Joana brasileira naturalizada e Antônio ugandense, residente no território brasileiro, consultar um especialista em relação à existência ou não de distinção em relação à situação jurídica de cada qual, considerando os direitos fundamentais e os direitos políticos. A. Os três possuem os mesmos direitos fundamentais, mas atendidos os requisitos exigidos, não há identidade em relação aos direitos políticos. B. Maria e Joana possuem os mesmos direitos políticos, apesar de a naturalização desta última poder ser cassada. C. Diversamente de Maria e Joana, Antônio não possui direitos fundamentais e, por via reflexa, não possui direitos políticos. D. Somente possuem direitos políticos aqueles que possuem direitos fundamentais, logo os três possuem. E Maria e Joana não possuem os mesmos direitos fundamentais e Antônio não pode usufruir de direitos políticos. Qual é a resposta correta? Ninguém? Manda no chat. Que é isso, galera? Esqueceram o constitucional? Ó, marcaram aqui D e a E, duas erradas. Primeiro, Maria e Joana são tratados iguais. Não há diferença entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. As diferenças quem faz é a Constituição Federal. E não é contra direitos, é exercício de alguns cargos, alguma coisa específica. Segundo, direitos fundamentais é uma coisa, direitos políticos é outra. Direitos fundamentais toda pessoa tem, estando no território brasileiro. Segundo a Constituição brasileira, o ordenamento jurídico brasileiro, não importa a sua nacionalidade, você vai ter direitos fundamentais a serem respeitados. E aí, agora, ABC. Pode ser cassada a naturalização? Vamos dar uma olhada na Constituição sobre naturalização. Cadê? Vai, aconteceu. Natos, brasileiros naturalizados, aquele que adquiriram a brasileira. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, blá blá. Aí, a lei não poderá estabelecer distância entre brasileiros natos naturalizados
salvo nos casos previstos na Constituição. Perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização de atentado contra a ordem constitucional e Estado Democrático de Direito. Quiser pedido expresso de perda de nacionalidade, beleza? Beleza, mas no artigo 5º, a gente tem uma outra naturalizada, peraí. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, ninguém praticar, blá, blá, blá. Pronto. Não temos nada sobre naturalização. Então você tem cancelada a naturalização e não cassada. Por isso a B está errada. Letra C. Diversamente de Maria e Joana, Antônio não possui direitos fundamentais e, por via reflexa, não possui direitos políticos. Errado. Antônio possui sim direitos fundamentais. Ó, Constituição de novo. Cadê a Constituição aqui? Cadê a Constituição? Abriu um monte de coisa aqui. Aqui, ó. Constituição de novo. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, direito à vida, igualdade, segurança e propriedade nos termos seguintes. Só que essa parte aqui, residente no país, a doutrina fala, cara, não precisa só estar no país. Inclusive, esse é o entendimento dos tribunais. Não é ser residente do país. Bastando você estar no Brasil, você vai ter os direitos fundamentais resguardados. Não, que não se confundem com direitos políticos. Direitos políticos é o exercício da sua cidadania. Quem vai ter? Quem for considerado cidadão brasileiro. E aí você pode ser naturalizado, ou português equiparado. Beleza? E qual é a resposta correta? Letra A. Os três possuem os mesmos direitos fundamentais, mas atendidos os requisitos exigidos, não há identidade em relação aos direitos políticos. Por quê? Porque quem tem direito político aqui? Maria e Joana. Antônio não tem. Antônio é ugandense, mesmo residindo no território brasileiro, mas ele continua contra a nacionalidade. Então, não tem direitos políticos. Beleza? Aí você pode pensar assim ainda mais. Qual é a língua falada em Uganda? Para ver se tem equiparação. Não, não viaja não, velho. Mata logo a questão no jeito fácil que ela tá. Mara, de nacionalidade brasileira, casou com Stevenson. Quem é Stevenson? De nacionalidade holandesa e passou a viver na Áustria, com o objetivo de facilitar sua integração no país em que residia, não como requisito para a fruição de direitos civis. Mara decidiu se naturalizar austríaca. Após alguns anos, Mara consultou a legislação vigente com o objetivo de verificar a possibilidade de vir a perder a nacionalidade brasileira, tendo concluído corretamente que, ao casar com Stevenson, em razão do jus nuptias, ela adquiriu a nacionalidade holandesa, perdendo a brasileira. Ao se naturalizar austríaca nas circunstâncias indicadas, ela perdeu a nacionalidade brasileira. Não será possível a realização do desiderato de Mara, pois se tornará apátrida, que é vedado. A nacionalidade pode estar, por estar integrada aos direitos à personalidade, é irrenunciável e ela terá que fazer pedido expresso à autoridade brasileira. Qual a resposta correta? A, B, C, D ou E. Tempo valendo. Ah, perdão, eu dei a resposta errada aqui, ó. É letra E. Por que letra E? Não é A, não. Eu falei o fundamento e botei a alternativa errada. Não, tá errado aqui. É letra A mesmo. O que aconteceu aqui de errado? É a letra A, viu? O gabarito tá errado. Tá dando letra E. Vamos lá, para 62. Então a gente vai ficar enrolando aqui. Ó, Dani, já tem um recurso. Essa E tá completamente errada.
62? Essa 62 teve uma emenda, né? Recentemente, no caso. Teve. Mara decidiu se naturalizar austríaca. Vamos dar uma olhada na Constituição para entender. Nova parte da naturalização, no artigo 12. Como falou, não sei quem falou, mas teve, eu não olhei na hora, desculpa. Teve emenda mesmo. O que mudou? Mudou a forma de naturalização. E principalmente a perda da nacionalidade. Primeiro, quais são as hipóteses? Se tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então não é o caso de Mara. Ou fizer pedido expresso da perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem a patridia. No caso da Mara, ela decidiu se naturalizar austríaca. Aí ela foi ver como é que como é que eu posso vir a perder a nacionalidade? Fazendo pedido expresso à autoridade brasileira. Se ela fizer pedido expresso. E se ela não fizer esse pedido expresso, o que acontece com a Mara? Fica com as duas. Por quê? Porque a emenda, ela alterou, ela revogou exatamente isso aqui, ó. Então você só vai perder, que tinha as hipóteses lá de que você perdia a nacionalidade brasileira, se assumisse outra por naturalização e tudo mais. Então agora você não perde. Se você naturalizar uma outra cidadania, você não vai perder a brasileira, só se você pedir expressamente. E ainda assim, vai ter que verificar se não vai acontecer a patridia, que é a pessoa sem nenhuma nacionalidade. Pergunta: se a pessoa ela tem dupla cidadania, né? Tipo, tá preenchendo o critério jus solis, ter nascido no Brasil, e ao mesmo tempo preencher o critério jus sanguinis, de ter pai francês. Nesse caso, haveria alguma perda da nacionalidade? Resposta: não. O direito à sua cidadania em virtude de critérios diferentes do ordenamento jurídico não retira a sua nacionalidade. Beleza? Vamos para outra. O Estado Alfa editou a lei de número X. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Em matéria de competência. Peraí, rapidinho. Eu tô achando que tá. Aqui, pronto, melhorou. Isso. Não é, vai ficar. Estado Alfa editou a lei número X em matéria de competência legislativa concorrente com a União, em momento no qual este ente federativo ainda não tinha editado nenhuma norma a respeito da temática. Apesar desse diploma normativo ter sido enaltecido pela coletividade, muitos argumentavam com a sua inconstitucionalidade. À luz da sistemática constitucional vigente, é correto afirmar que o Estado Alfa não poderia ter editado a Lei X enquanto a União não legislasse sobre a temática, somente poderia legislar sobre a temática se houvesse lei complementar autorizando, editou corretamente a Lei X e, caso colida com a norma geral que venha a ser editada pela União, continuará válida, mas se tornará ineficaz, tinha competência legislativa plena para legislar sobre a temática, sendo que a Lei número X será tida como revogada quando sobrevier a Lei da União, ou pode legislar sobre a temática, sendo que a Lei número X tem preeminência no âmbito do seu território em relação às normas gerais que venham a ser editadas pela União. A, B, C, D ou E. É, essa mesmo que eu pensei.
Aí, cara, eu pensei que não fosse participar. Se escondendo aí. Vergonha da vida. E aí, bora, galera? Tem tempo? É só constitucional ainda. O resto da prova toda para fazer. Carol e Gabriel acertaram. Resposta correta, letra C. Editou corretamente a Lei X e, caso colhida com norma geral, que venha a ser editada pela União, continuará válida, mas se tornará ineficaz. Por quê? Porque, de novo, recorre à Constituição. O que é competência concorrente? É quando a Constituição ela prevê, a Constituição ela traz as competências exclusivas, competências concorrentes, competência comum. É a distribuição de quem vai fazer determinada lei, quem vai agir em determinado caso. A distribuição dos entes federativos, que é feito apenas pela Constituição. Que ela vai dar responsabilidade e a capacidade, a competência, assim mesmo dizendo, de poder realizar algum ato, seja ele material ou legislativo, acerca de determinada matéria. E a Constituição fez uma repartição muito legal. Tem o artigo 21, que é a competência material, exclusiva da União, e temos o artigo 22, que compete privativamente à União legislar sobre. Ou seja, isso aqui significa que o Estado, no município, não pode legislar sobre direito civil, comercial, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Certo? Errado. Só pode ter uma exceção. Caso de lei complementar, vinda da União, que pode autorizar que os estados possam legislar sobre questões específicas da matéria relacionada nesse artigo. Então, se houver uma autorização da União via lei complementar, o Estado vai poder legislar. Beleza? Mas, em regra, não pode o Estado legislar, o Estado, o município, o Distrito Federal, legislar sobre qualquer um dos temas do artigo 22, salvo se a União fizer lei complementar. Beleza, e o que é competência concorrente? Você está aqui, ó, no artigo 24. A competência também é legislativa, não é material. A material ela é comum. A concorrente significa que a União irá criar normas gerais e os estados atenderão à sua legislação local conforme dispõe as suas regras. A mesma coisa o município quando legisla sobre interesses locais. Significa, porque a gente também tem a distribuição da competência tributária, financeira. Então, toda essa. A União vai legislar sobre o PVA, vai definir quanto vai ser aplicado a alíquota? Não. Quem tem que fazer isso é o Estado, que é o ente tributante do IPVA. Que é o que quem conhece a realidade, saber quanto precisa ser cobrado, por que vai precisar ser cobrado, que vai justificar. É o Estado. Mas quem vai dizer as leis gerais sobre como prazo do IPVA, aplicação de anterioridade e tudo mais? É a União através de sua lei complementar. Lei complementar, no caso, porque é matéria tributária, mas, enfim, é a União. E aí causa uma concorrência dessas atribuições entre a União, os estados e o Distrito Federal no que compete à competência estadual. Como eu falei, a União faz normas gerais e os estados vão suplementar essas normativas. Vão acrescentar, complementar, na verdade, não é nem suplementar, vão complementar. Mas o que acontece se a União não fizer uma norma geral? E o estado tem uma lei que vige sobre o assunto? Vai valer a lei estadual. Aí a pergunta para outro tema, viu, Ítalo? Aí vai valer a lei estadual. E aí, se vier uma lei federal que regula de forma geral sobre o tema, e ela foi incompatível com a legislação estadual. Não, é o terceiro, foi mal. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena. Então, o estado vai ter totalmente atribuição, sua lei vai estar valendo completamente. Só que, se vier uma lei federal sobre normas gerais, vai suspender a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Lembrando que no parágrafo primeiro que fala que a competência da União é de estabelecer normas gerais. Se vai suspender a eficácia, não vai revogar.
Ela não revoga a lei estadual, mas, no que for contrário, ela suspende a sua eficácia. Exatamente a letra C. Beleza? 64. Maria, servidora ocupante de cargo de provimento efetivo no âmbito do Estado Alfa e que se encontrava na segunda classe de sua carreira, tomou conhecimento de que estavam sendo realizados estudos ainda embrionários em relação à possibilidade de sua sistemática estipendial ser alterada para o formato de subsídios. Olha só, velho, quanto de palavra bonita. Embrionário, sistemática estipendial. Nossa, você vai falar, cara, não sei responder isso. Vamos pensar com calma. Ó, Maria é o quê? Servidora. Servidora pública. Tem um cargo efetivo. E ela já estava na segunda classe de sua carreira. E aí tomou conhecimento de que estavam tendo estudos iniciais, né? Tá começando a galera a estudar em relação à possibilidade de aumento de grana. Aumento de grana ou mudança da forma de pagamento. Era vencimento e ia ser alterado para subsídio. Nem todos os cargos são exigidos subsídios. A Constituição determina para alguns, e no caso da servidores locais e tudo mais, vai caber a cada ente legislar acerca da sua própria administração, sua Constituição estadual. Beleza? E aí, é se inteirar sobre o que estava acontecendo, e principalmente dos fundamentos constitucionais acerca dessa temática, Maria concluiu corretamente que somente os agentes políticos estão sujeitos à sistemática de subsídio, logo não pode ser aplicada a ela. Caso a sistemática de subsídio seja implementada, deve ser assegurado o direito de opção aos servidores que já ocupam cargos públicos. C. A mora legislativa do Estado alfa, pois é obrigatória a submissão e a sistemática de subsídios dos servidores organizados em carreira. D. Subsídio é apenas um designativo atribuído à retribuição estipendial paga aos servidores. Logo, sua implementação não afetará a situação jurídica dela. Ou não há óbice que a sistemática de subsídio seja estendida a servidores como Maria, mas, neste caso, ela não poderá receber adicional por tempo de serviço. Qual a resposta correta? Somente agentes políticos estão sujeitos à temática de subsídio? Se for o caso, eu seria um agente político, coisa que eu não sou, porque eu recebo subsídio. Então já está errado. O que é subsídio? Subsídio é uma parcela única. Você recebe de uma vez só, você não tem penduricalho. A galera que trabalha no Senado mesmo, você vê que tem um vencimento inicial, o delegado lá da Bahia, tem vencimento inicial e acrescentado algumas coisas, gratificações, adicional de não sei o quê, e aí você tem o final lá do salário. Nesse caso, dessas gratificações, qual é o bom? E tem um monte de penduricalho. Qual é o ruim? Você não leva para a Previdência. Porque a Previdência é baseada no seu salário. No seu salário base. Se for subsídio, é uma parcela única. Então, a letra A está errada. A B. Caso o sistema de subsídio seja implementado, deve ser assegurado o direito de opção a servidores que já ocupam cargos públicos. Completamente errado. Vai ser colocado uma sistemática, vai ter que todo mundo seguir essa sistemática. Não há direito adquirido a regime jurídico anterior. É regra de transição que valida. C. A mora legislativa do Estado alfa, pois é obrigatória a submissão à sistemática de subsídio dos servidores organizados em carreira. A Constituição não obriga. Em nenhum momento essa obrigação de substituição. Vamos ver o que a Constituição fala sobre subsídio. Subsídio de deputados, governador, prefeito, vereador, municípios do vereador. Vamos lá. Fala bastante sobre subsídio. Ó. A remuneração. Aqui, cheguei onde que eu queria. Aqui está no artigo 37. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Então tem que ver a iniciativa. Mas, ó,
não tem nenhuma obrigatoriedade da Constituição para implementação do regime de subsídio. Acho que é no 39, né, Tiago? Tem a relação servidor de carreira. Cadê? Já passei do 39. Não. Aqui. Tem nada sobre obrigação de subsídio. Ó, o que a gente tem? Poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º, que é justamente o regime de subsídio. Então, é uma possibilidade, não é uma obrigação. E a D? Subsídio é apenas um designativo atribuído à retribuição expendial paga aos servidores. Logo, sua implementação não afetará a situação jurídica dela. Claro que vai afetar. Por quê? Se você ler o parágrafo 4, diz assim: o membro de poder, detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado, os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Ou seja, se a pessoa receber isso tudo, ela vai parar de receber, porque vai ser tudo englobado em uma parcela única. Vai mudar a situação, sim. E qual é a resposta correta? Cadê meu negócio, velho? Letra E. Não há óbice que a sistema de subsídio seja estendido a servidores com Maria, mas nesse caso ela não vai poder receber gratificação adicional por tempo de serviço. Próximo. Tirar esse negócio aqui. Nossa, odeio quando isso acontece. É um pouquinho menor, mas dá certo. O chefe do Poder Executivo do Estado Alfa encaminhou o projeto de lei orçamentária anual, abrangendo todos os poderes e instituições constitucionais que gozam de autonomia financeira. No âmbito da comissão competente da Assembleia Legislativa, que deve emitir parecer sobre a temática, seus integrantes estavam propensos a apresentar emendas devidamente compatíveis com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, com o objetivo de aumentar os valores a serem direcionados a certas políticas públicas. Ao consultar seus assessores a respeito dos balizamentos estabelecidos pela ordem constitucional a respeito da temática, foi-lhes informado que podem ser utilizados como fonte de recursos de emendas valores que seriam direcionados ao pagamento de juros da dívida pública interna imobiliária. B. Somente pode ser utilizados recursos afetos a transferências tributárias constitucionais para os entes subnacionais. C. Para que as emendas possam ser apresentadas, é necessário que seja ampliada de modo justificado a estimativa da receita para o respectivo exercício financeiro. D. É vedada a apresentação de emendas dessa natureza, considerando a iniciativa privativa do governador do Estado, para que seja iniciado o processo legislativo. E é admitida a apresentação das emendas, desde que anulada alguma despesa, a exemplo das despesas de capital. 65. A, B, C, D ou E? Essa foi difícil. Ó, chefe do Poder Executivo encaminha projeto de lei, uma lei orçamentária anual, que abrange todos os poderes. Lembrando que é o chefe do Poder Executivo estadual. Aí, esse projeto de lei abrangeu todos os poderes e instituições constitucionais que gozam de autonomia financeira. Aí vai para uma comissão, chega lá na Assembleia Legislativa para a comissão, que essa comissão analisa essa proposta da lei orçamentária anual. E tem que emitir um parecer sobre a temática e seus integrantes. E aí, sobre a temática e tudo mais. Aí, seus integrantes, eles estavam querendo fazer emenda. É possível emendar esse projeto de lei? É sim. Desde que, ó, o STF tem uma posição sobre isso. Desde que não fuja do âmbito, do espírito daquele projeto e desde que não acarrete aumento de despesas. Beleza? Então é possível sim. Nesse caso, eles não podem, eles têm que emendar de forma compatível com o plano plurianual. E se fizerem
vão ter que anular alguma despesa. Próximas, 66 e última. Maria, estagiária de um escritório de advocacia, foi incumbida por um advogado sênior da obrigação de verificar as causas de natureza civil e de competência originária do Tribunal de Justiça do Estado Alfa, de modo a identificar se competiria a esse órgão processar e julgar mandado de segurança a ser impetrado contra a autoridade estadual. Ao analisar a sistemática vigente, Maria concluiu corretamente que deveria pesquisar no Código de Processo Civil, na Constituição da República, na Constituição do Estado Alfa, na Lei de Organização Judiciária ou em resolução do Conselho Nacional de Justiça. A, B, C, D, E. Onde que Maria vai achar as causas de natureza civil de competência originária do Tribunal de Justiça do Estado? E ela quer impetrar um mandado de segurança contra uma autoridade estadual. Onde que ela pesquisa? Não é? Vamos olhar a Constituição. Se você for na Constituição, lá no artigo 102, você vai ver, ó, a competência do STF, aí descendo mais, lá para o 105. Você vai ver também a competência do STJ, ó, tem aqui os mandados de segurança e tudo mais. Mandado de junção, habeas corpus, mandado de segurança. E os TJs? TRF. Tem aqui o TRF, ó. Bonitinho. Competência da Justiça Federal. Os TJs. Tem aqui na Constituição. Tem. Artigo 125 e 126. E onde vai estar a competência dos TJs? Competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de Iniciativa do Tribunal de Justiça. E aí Maria vai procurar onde essa competência? Letra C. Fazer uma de administrativo só para não perder o gás. Marcelo e Maíra estavam debatendo sobre o regime jurídico dos bens das autarquias da Sociedade de Economia Mista, que atua em regime de concorrência, distribuem lucros entre seus acionistas e não realizam serviços públicos. Situação em que concluíram corretamente que os bens da autarquia podem ser usucapidos, os bens de ambas as mencionadas entidades administrativas são inalienáveis, os bens das referidas Sociedade de Economia Mista, que Sociedade de Economia Mista? Ah, aqui, Sociedade de Economia Mista, são imprescritíveis. Os bens dominicais das autarquias são passíveis de alienação, observadas as exigências legais, e os bens das aludidas Sociedade de Economia Mista são impenhoráveis. A, B, C, D, ou E. Lembra de bens públicos? Tema que todo mundo pula em administrativo, porque achar que sabe tudo. Dá para aumentar o tamanho. Aí. D. Por quê? Quais os bens que podem ser alienados? Os bens públicos, eles são afetados a uma finalidade específica. Temos os bens de uso especial, que eles são afetados a uma finalidade específica, bens de uso geral, mas eles também têm bens de comum do povo, eles têm também uma finalidade específica. Uma praça tem uma finalidade específica, de utilidade pública.
Então, os bens, todos eles podem ser alienados? Não. Tem uma espécie de bem público que pode ser alienado. Qual é? Os bens dominicais. Por isso, a letra D está certa. Pode ser alienado, observadas as exigências legais. Só a característica do bem público. E os outros bens? Eles possuem outras características? Os bens em geral possuem outras características, além só da alienabilidade? Claro, possuem imprescritibilidade. E imprescritibilidade. Quais são as características dos bens públicos? Os atributos que os bens públicos possuem? Empenhorabilidade, prescritibilidade, empenhorabilidade, inalienabilidade. Todos os bens possuem essas três características? Não. Os bens dominicais podem ser alienados, dependendo das exigências legais para isso. Mas eles podem sofrer uso capião? Não. Porque eles possuem essa característica de não perder a propriedade em razão do decurso do tempo. Essa imprescritibilidade significa isso. Eles podem ser objetos de penhora? Também não, eles são impenhoráveis, eles não podem ser gravados de ônus reais. Nem os bens dominicais. Beleza? Não, quero essa acho algum legal rapidinho para fazer. Alimento, não quero fazer licitação, não. Depois. Falando de subsídio aqui de novo, que tá um tema que a gente já tratou. Ao estudar remuneração, direitos e vantagens no âmbito da remuneração dos agentes públicos, Helena verificou que o subsídio é uma espécie remuneratória que tem definição constitucional, de modo que decidiu aprofundar os estudos acerca das respectivas peculiaridades. Nesse contexto, considerando o disposto na Constituição de 88 e a orientação do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, é correto afirmar que o subsídio A. Não é espécie remuneratória dos secretários de Estado. B. Não deve obedecer o texto constitucional da remuneração. C. Não pode ser instituído. Pode, viu? Não pode ser instituído e majorado por decreto. D. Não pode ser utilizado para remuneração de servidores de carreira. Ou E. Não abarca as parcelas indenizatórias pagas aos agentes públicos. Facinho. Subsídio não abarca parcelas indenizatórias. O Ítalo aqui fez uma pergunta para mim. Peraí, deixa eu só. Cadê meu negócio? Fez uma pergunta aqui, deixa eu ver. Olha só, cara. Bem de empresa pública, sociedade e economia mista, existem diferenças. Você tem que ver se a empresa pública presta serviço público, se ela está ou não em regime concorrencial e tudo mais. Porque, em regra, os seus bens são privados. Elas possuem natureza jurídica e direito privado. Está falando das coisas que têm natureza jurídica e direito público. Para ser bem público, precisa pertencer a uma entidade de direito público. Beleza? É essa diferença que tem que ter. No caso dos Correios, é uma situação diferente. Por quê? Porque os Correios, os bens usados para a finalidade do Correio, o Correio é um serviço público. Os Correios é uma empresa pública federal que trabalha em regime não concorrencial, ou seja, só existe Correio, não existe outro. E para garantir o serviço prestado pelo próprio Estado. Nesse caso, seus bens também são gravados dos atributos dos bens públicos, porque estão afetados a uma finalidade pública específica. Não quer dizer que o Correio seja empresa, tenha natureza jurídica de direito público, não. Quer dizer que seus bens eles estão afetados a um serviço público essencial do Estado que não existe concorrência. O Estado pratica em regime de monopólio. Beleza? E só na função, na finalidade essencial da empresa pública. Eu vou terminar aqui a gravação, mas fiquem rapidinho que eu quero conversar com vocês.